Olá igreja, olá família, sejam bem-vindos. Quem nos está a visitar pela primeira vez, quem não nos está a visitar pela primeira vez, mas também nos está a visitar, bem-vindos, ok? Vamos dar continuidade ao tema e terminar hoje esta série de pregações sobre o quê? A videira, sobre permanecer na videira, amém? Esta série de pregações está baseada em João 15, versículo 1 a 17. E espero que vocês estejam a desfrutar tanto como nós temos estado a desfrutar da palavra de Deus, resumidamente, do permanecer nele. Amém? A semana passada, o Memo já pregou sobre a importância da igreja como um propósito de Deus para o corpo de Cristo, ou seja, para o seu corpo. E hoje eu vou pregar sobre a unidade, ok? Só trabalhar um bocadinho sobre a igreja não existe sem haver unidade. A igreja não existe porque existem paredes, ok? Mas existe porque existe um cabeça que é Cristo, de um corpo que somos nós, e assim formamos a igreja. E se isso não for unidade, fica um corpo estranho, não é? Se a minha perna não estiver comigo, estiver no outro lado, não é? Não se quiser juntar a mim, fica estranho, não é? E a mesma coisa é connosco. Se nós que temos Cristo não queremos fazer parte do corpo, nem fazemos esforço para estar com o corpo, é a mesma coisa que quiséssemos ser um membro de um corpo que não quer estar nesse corpo. Faz sentido? Não, o problema é que Deus acrescenta as próteses, não acrescenta pessoas verdadeiras, ou peças verdadeiras, mas é isso. Ou seja, nosso objetivo como corpo é viver verdadeiramente essa unidade que Deus faz. Amém? Então em João 15, vamos só destacar aqui alguns versículos que nos levam sobre a videira a falar sobre a importância do corpo, sobre a unidade do corpo. Diz assim a partir do versículo 12, que fala: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor que aquele que dá a vida, a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos. Fala mais devagar, esqueci-me que ia haver a tradução. Então, ok, obrigado. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi e designei, para que vão e deem fruto, e fruto que permaneça, a fim que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Então ele termina assim com um mandamento que ele nos quer deixar. Este é o mandamento a vocês: amem-se uns aos outros. Então nós temos estado a falar sobre a videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Temos estado a falar sobre o nosso papel, que somos os ramos. Os ramos que o propósito é estar ligado, não é? Permanecer na videira. Em que Deus é o agricultor e que vai trabalhando sobre nós, sobre os ramos, para que nós possamos ainda dar mais fruto. Mas toda a essência da nossa vida como ramo e a frutificação só acontece se nós permanecermos. Têm sido desafiados nos grupos familiares, temos estado a falar muito sobre comunhão e temos estado a falar sobre o papel. Falamos que todos somos parte da videira, os ramos são parte da videira, mas que os ramos estão ligados na videira. E que é na videira a nossa fonte de satisfação. Mas a questão é que nós não vivemos sozinhos nessa videira. Existem mais ramos nessa videira. Então, se por um lado o homem estraga o que Deus faz, ok? Ou seja, podem haver maus testemunhos de homens em nome de Deus que fazem com que nós, por vezes, não queiramos permanecer na videira com outros cristãos, vamos assim dizer. No entanto, a nossa fonte de alimentação é a videira. E o que vamos perceber hoje é que é propósito de Deus, como o Em falou, que nós possamos permanecer juntos. Okay? E é bom fazer esta pregação, ou partir desta pregação, num momento em que eu creio que como igreja nós sim estamos a permanecer juntos e a viver este momento de comunhão. Às vezes quando a gente traz este tipo de pregações parece que é sempre a tentar dizer é importante estar junto, é importante, e é isso que vamos fazer, relembrar, porque não é pelo facto de estar bem ou a caminhar
bem neste momento que a coisa não possa voltar para trás. E porquê é que é importante nós entendermos isto? É importante entendermos porque eu não sei se vocês têm a noção, foi uma pergunta que também foi feita nos grupos, creio eu, ou pelo menos nos que passei e fizemos, que é um privilégio muito grande. Nós temos esta família. Olhem para o vosso lado, desafiando. Eu detesto que me façam isto, mas faço depois aos outros. Olhem para o lado esquerdo, para a direita, para a frente, para trás. Vejam as pessoas que estão à vossa volta. Qual era a probabilidade de vocês se conhecerem, se não fosse Cristo? Qual era a probabilidade de vocês poderem chamar irmãos e irmãs em Cristo? Amém? Temos pessoas aqui de quase toda a parte do mundo. Pessoas de Portugal, como é óbvio. Temos pessoas do Brasil, África do Sul, Estados Unidos, Roménia. Estão a esquecer mais uma nação? Colômbia. Amém? De toda a parte quase do mundo. E mesmo assim há uma coisa que nos une em comum, que é o quê? Cristo. Amém? Então é um privilégio muito grande. E porquê é que isto é um privilégio muito grande? Porque Jesus é o centro, o cabeça, e por causa dele temos esta união. Mas é importante nós termos noção que não faz sentido nós não valorizarmos tudo que Cristo fez por nós. Nós muitas das vezes, nós vemos muita gente magoada com uma coisa chamada igreja, por vários motivos. Primeiro, porque associam a igreja a paredes. E segundo, quando não associam a igreja a paredes, associam a igreja a pessoas. O que faz sentido. Mas esquecem-se que o centro e o que constitui a igreja é Cristo. Ok, desculpa. É Cristo que faz a igreja. Por isso, o testemunho do mau homem em nome de Deus não nos deve afastar de Cristo, nem do propósito de Cristo para a nossa vida. Quando alguém está triste, abatido, o corpo de Deus deve se levantar. Quando alguém está em dificuldade, o corpo de Deus deve se levantar. Mas isso só sabemos se quê? Se estivermos juntos, certo? Se não estivermos juntos, Deus até pode trazer alguma revelação, mas quando a palavra fala que nunca se viu o justo mendigar pelo pão, por que é que isso acontece? Por que é que isso deveria acontecer? Ou nunca deveria acontecer o justo mendigar pelo pão? Porque existe um corpo que está junto, unido, e que verdadeiramente os que têm mais ajudam os que têm menos, ok? E juntos se apoiam. Isto por um lado é fácil entender quando estamos em necessidade ou em problemas, o papel da igreja, o papel do corpo. Por vezes há num momento que nós caímos, sabem qual é que é? No momento da alegria. Muitas das vezes não vemos o corpo a celebrar as vitórias uns dos outros. Isso é importante também. Amém? Estão comigo? Glória a Deus. Efésios 4, versículo 1 a 6 diz o seguinte. Está Paulo a escrever aos Efésios. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna da vocação que receberam, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-nos uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança. Quando foram chamados, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Eu aqui na minha versão tenho vocação. Há outros que devem ter na sua versão a dizer chamado. Vivam de maneira digna com o chamado de Deus para a vossa vida. Então, como é que ele diz para nós vivermos de maneira digna do chamado que Deus tem para a nossa vida? Sendo humildes, mansos,
com paciência e quê? Suportando-nos uns aos outros em amor. Nós por vezes esquecemos-nos da palavra suportar uns aos outros em amor. Porquê? Porque nós ou amamos ou não amamos, infelizmente. Não percebemos a essência da palavra amar. E eu prometo que não vou lá, eu queria muito ir, mas não vou passar lá em 1 Coríntios 13, depois podem ler lá e ler a definição de amor. Mas nós não nos suportamos muitas vezes em amor. Amar o próximo não é fácil. Certo? Amar o Cláudio é fácil. O Cláudio é uma pessoa fofinha, simpática. Amar a minha esposa ainda mais fácil é. Amém? Fora uma vez por semana que é mais difícil. Achei que teria que dar uma palavra a ti antes que... Mas amar não é fácil. Principalmente aqueles que não têm a mesma forma de pensar, de ser e de estar que nós, não é? Certo? Sou eu? Tenho dificuldade a amar aqueles que me tiram o cabelo. Graças a Deus está crescendo, vocês tinham reparado. Certo? Não é fácil, para não? Não é? Mas a questão é que verdadeiramente nós somos chamados para amar. E é muito simples amar aqueles que são fáceis de amar, mas difícil é amar aqueles que são difíceis de amar. E a questão é que no corpo de Cristo, ok, isto não justifica nós sermos vou dizer uma palavra mais agressiva, sermos uns totós, ok? Ou sermos umas pessoas intragáveis, não é para justificar isso, ok? Mas é sim para justificar quem vive com Cristo, entende que faz parte de um corpo e entende que ninguém nesse corpo é indispensável, amém? Então, viver uma vida digna da nossa vocação. Vocês vão ler para casa, porque o Senhor não quer que eu perca muito tempo. Brincadeira, isto de culpar Cristo assim. Vão ler 1 Coríntios 12 até 1 Coríntios 14, ok? Posso-vos deixar esse trabalho de casa. E vocês vão ver que Paulo, a escrever aos Coríntios, no capítulo 12, inicial, ele vai começar a escrever a falar sobre os dons. Mas antes de falar sobre os dons, ele fala sobre uma coisa essencial. Sabem o que é? O que é que fala 1 Coríntios 12? Alguém falou qualquer coisa? O que é que 1 Coríntios fala 12? São obrigados a saber, mas é um capítulo conhecido. Isso aí no 13 fala, mas começa aí. Começa a falar sobre o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12 começa a falar sobre o papel do corpo de Cristo. Dizer que uma mão não pode dizer à outra que não gosta dela, basicamente, traduzindo. Ou um olho não pode dizer que não quer fazer parte do corpo. Começa a dizer que os membros com menos decor, ou seja, os membros menos honrosos são os que têm mais decor, são os mais valorizados no corpo, ok? E a dar uma data de notas sobre a importância que toda a parte do corpo tem para o corpo, amém? Se nós não tivermos uma perna, vamos sentir falta dela? Sim, Luke? Vamos, ok? Vamos aprender a andar, vamos cá até arranjar uma prótese, mas vamos sentir falta dela. Se tivermos, vamos pelo outro lado, se tivermos uma parte do nosso corpo que esteja a doer, vamos sentir ou não vamos sentir? Vamos ignorá-la? Então, se a imagem do corpo é nos trazida para a imagem de Cristo como cabeça e nós como corpo, mostra e salienta que nós todos somos importantes e relevantes. Ninguém é dispensável, ninguém deve ser ignorado. E eu sei. Novamente, o que é que pode, se calhar, estar a passar na vossa cabeça ou no vosso coração? Se estiver a passar isso, digo desde já que, para poderem entender qual é o propósito de Deus para o seu corpo. Isto é como Deus desejaria que nós estivéssemos a viver. Se isso vai acontecer na perfeição, ou acontece na perfeição, muitas vezes não acontece. Mas o que é que isso significa? Significa que por causa disso eu vou deixar de viver ou de acreditar como Deus desejaria que nós vivêssemos? Sim ou não? Não. Obrigado. Não. Mas é importante que eu faça o meu papel, independentemente de haver uns tolos que não vivem dessa forma, na esperança que um dia possa trazer e alterar, como estava a Beta aqui a falar, alterar e trazer Cristo para a vida dessas pessoas, amém? Então, se não é fácil
viver com esta noção. Então 1 Coríntios, corpo, todos são importantes, todos são relevantes. Depois entrem, Paulo diz assim, mas espera, eu falo-vos ali um bocadinho dos dons, mas diz, esperem que eu vou-vos falar do melhor caminho, a melhor coisa que se chama, 1 Coríntios, mesmo antes de acabar já revela, não é? Fala de amor. Então a seguir ele fala de amor. E na definição de amor, vocês que vão ler, que eu sei que vocês são aplicados, vão ler e vão lá ler que tudo tem a ver com relacionamento. Ter paciência, não é? Como é que a gente mostra paciência? Como é que eu vou mostrar paciência à minha mulher se não estou a passar tempo com ela, não é? Como é que eu vou mostrar verdadeiramente amor se nós não temos tempo com as pessoas? Isso é importante, estar junto. E depois então, passa para 1 Coríntios 14 e podem ler, que lá diz e fala mais especificamente então sobre os dons. Mas é curioso que alguns gente, eu agora como eu não tenho aqui à minha frente estas notas, mas fala sobre, se nós não vivemos desta forma, como é que seremos diferentes do mundo? O que é que o mundo está cheio? Diz Kelly, ajuda-me aqui. O que é que está cheio o mundo? Está cheio de quê? Ódio? Ódio, rancor, mentira, intolerância, sei lá. Se nós não formos diferentes do mundo, então que diferença é que faz ter Cristo na vida? Faz alguma? Não? Faz alguma ou não? Se nós não formos diferentes do mundo, vai fazer alguma diferença termos Cristo? Se formos iguais? Não, pois não? Não consegues apresentar aos teus amigos verdadeiramente a diferença, pois não? A quem nos rodeia. O mundo está cheio de malta que não tolera o outro. Mas faz muita diferença quando as pessoas no mundo veem o amor que tu tens em Cristo, não é? Há uma expressão que sobre amor, que é, não sei se vocês já ouviram esta expressão, eu amo-vos em Cristo, eu amo-te em Cristo Jesus. Alguém já ouviu isso? Já alguém vos disse isso? Só vamos esperar que não seja porque és uma pessoa que ninguém tolera, então com Cristo, pronto, passas a ser tolerado. Brincadeira. Mas é verdade que o nosso amor parte do posicionamento de Cristo Jesus. Por isso, verdadeiramente, se a pessoa nos ama em Cristo Jesus, é porque ela entende que ela foi amada e por causa desse amor tu podes amar o próximo. Amém? Faz sentido? Então, em Efésios 4, versículo 3, temos o foco do que eu gostaria de vermos hoje, que diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 3 pontos interessantes aqui nesta passagem pequenina. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito e depois pelo vínculo da paz. Amém? Vamos lá a isso? Estão cansados já? Só foram 15 minutos. Amém? Não sei se estão todos comigo. Não sei se é porque eu estou acelerado ou não, mas... Amém. Glória a Deus. Então, primeira parte, todo o esforço para conservar a unidade. Amém? Vamos ver o que é esta história do todo o esforço. É básico, é simples, não é? Partindo do pressuposto que não é fácil. A minha mulher não está aqui? Então não posso. Está aí, ok. Então não posso falar de ti. Há momentos que nós não estamos bem, certo? Sim? O Paulo está sempre bem, é uma bênção de Deus. Mas há momentos que nós não estamos estáveis. Alguma coisa aconteceu na nossa vida. Estou a usar este exemplo de alguma forma. Então nós não vamos ser sempre a melhor pessoa para a pessoa do lado, por vezes, não é? Mas se a nossa resposta for no mesmo nível da pessoa que está a ser cruel nesse momento, então não vamos trazer nada para a causa, certo? Mas se a nossa resposta for fundada em Cristo e percebendo que em amor é a melhor resposta que podemos dar, então vamos trazer transformação. Nem todos somos iguais. Samuel, por exemplo, é um homem incrível. Se querem uma pessoa cheia de amor, podem falar com o Samuel. Samuel, sim, amém. O Samuel é diferente de mim. Temos personalidades diferentes. É diferente do Paulo, diferente do Luke,
somos diferentes, mas pelo simples facto de sermos diferentes não significa que o Samuel é mais especial que eu, ou que o Paulo, ou que o Luke, ou que qualquer um de nós é mais especial que ele, não. Samuel, como eu, o Paulo e o Luke, fomos criados à imagem e semelhança de Deus para viver este relacionamento com Ele. Então todos somos relevantes e todos somos especiais. Mas, por acaso escolhi 4 exemplos que são fáceis de eu me relacionar com eles. Mas se calhar podia ter mais dificuldade em relacionar-me, que não é verdade, contigo, eu também me relaciono bem contigo. Não é propriamente verdade, mas pronto, imaginemos que o Samuel tinha uma perspectiva diferente, ou tinha gostos, se calhar, diferentes que eu tenho, e não seria tão fácil conectar-me com o Samuel. Significaria isso, por causa disso, eu iria virar as costas? Não. Por vezes sim é necessário nós fazermos esforço para nos conectarmos e vivermos como uma família. Eu sei que é certo que todos nesta sala e que fazem parte desta igreja não vamos ser todos os melhores amigos, ou seja, vamos ter um relacionamento intenso, mas não podemos ignorar ninguém. Amém? Não podemos ser indiferentes a ninguém. Ok? Como é óbvio, vou ter um relacionamento se calhar mais próximo, mais profundo com alguns, e como qualquer um de vocês vai assim ter, mas é importante que saibamos que somos família e que não devemos ser indiferentes a ninguém. Em João 17, versículo 11, conhecem a grande oração que Jesus fez em João 17? Uma oração incrível. E se vocês repararem na oração, muito da oração está à volta de quê? De um corpo junto. Amém? Então diz assim, João 17, 11, diz assim: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Então a preocupação de Jesus era com o quê? Com a? Alguém falou? Com o quê? Com a unidade. Jesus está preocupado com que nós tenhamos um corpo. Porquê? Estes dias estávamos a falar sobre igreja, estivemos a falar no grupo familiar. E falava sobre a possibilidade que muitos falam, que é possível ter um relacionamento com Deus e não fazer parte de um corpo. E perguntaram porquê que não era possível fazer parte, porquê que isso não era possível. E há uma coisa que eu creio que é essencial nós termos noção disso, que é tudo que Deus fez foi por causa de quê? Para restaurar o quê? Relacionamento. Amém? Então, se Ele passou o que passou para que o relacionamento fosse restaurado, e este relacionamento, em primeiro lugar, de Deus connosco e nós com Ele, para que, como vimos atrás, não é? Obedecer aos seus mandamentos, que é amar-nos uns aos outros. Então é importante que nós tenhamos noção, e se vocês depois forem a ler, continuarem a ler João 17, 20 a 23, não vou ler agora, mas fala muito sobre que todos sejamos um. Depois diz para que eles sejam, está Jesus a falar, sejam um. E depois fala para que nós, assim como nós somos um, está a falar do Pai, Filho e Espírito Santo. E depois diz assim em versículo 23, que eles sejam levados à plena unidade. Em outras versões, a uma unidade que seja perfeita. Amém? Então, fala a palavra de Deus que através do amor uns pelos outros, que Deus será conhecido ou glorificado, também pode ser. Amém? Por isso, nós não tivemos a capacidade de mostrar este amor uns pelos outros. Como é que nós vamos mostrar como Deus realmente faz a diferença, quem Deus é, que Deus é um Deus vivo? Amém? Faz sentido? Sim? Amém? O grande objetivo desta pregação é que nós possamos entender a importância que todos temos e que ninguém é indispensável. É muito importante que tenham isto no vosso coração e perceber que a unidade deve ser perfeita. Sim, vai haver pessoas a fazer asneiras em nome de Deus. Sim, vai haver momentos em que se calhar eu vos vou entristecer
ainda vou ser o pastor perfeito. Aliás, não sou, nunca fui, e lamento dizer, por muito que Deus tente, não serei perfeito. Mas não é por causa disso que vou deixar de buscar a perfeição que há em Cristo Jesus. Amém? Assim como nós. Se há alguém que está a fazer as neiras, não é por causa disso. A fonte de satisfação é Cristo. Mas não nos esquecemos que nós temos que fazer todo o esforço por esta unidade. Amém? Unidade do Espírito. O que é esta parte? O que é que significa isto, unidade do Espírito? Significa que não somos nós que criamos a unidade, mas sim é o Espírito que faz. Mas, no entanto, atrás já foi dito que nós devemos fazer todo o esforço para realmente. E qual é a primeira coisa que nós temos que fazer para fazer esse esforço? Abrir a nossa vida a Cristo Jesus, rendendo, e que a sua vida, através do Espírito Santo, o Espírito Santo possa gerir a nossa vida. E então isso vai fazer unidade. Quem faz unidade ao Espírito Santo? Mas o que é que isto quer dizer? O que é que Deus quer dizer com isto? É simples. Reforçando. Não quero que o formato do mundo se estenda para a igreja. O mundo e a igreja são coisas distintas. Não vamos querer importar o mundo para a igreja. Senão vamos ser iguais. E por isso tem o ginásio, tem, sei lá, o clube de leitura, tem a associação de pais, o que vocês quiserem. A igreja é diferente do mundo. Tem de ser diferente do mundo. Amém? Deus não quer que a sua igreja e a unidade da sua igreja seja mundana. Deus não quer que tu arrastes os velhos hábitos que tu tinhas. Vamos ver uma coisa. O que é que o mundo diz lá fora sobre o relacionamento um com o outro? Qual é as expressões mais usadas? Eu vou-vos ajudar. Adivinhar o que eu tenho na cabeça, se calhar não é fácil, não é? Exatamente. Ah, minha esposa, hein? Somos um. O que importa é que tu sejas... É o que soube lá fora, não é? É horrível quando nós queremos importar isso para a igreja. Deixem-me dizer porquê. Eu não estou a dizer aqui que nós temos que ser todos infelizes e andar a sofrer. Mas esta história de que importa é que tu sejas feliz leva a divórcios, leva à indiferença do próximo. Se quiseres adaptar ou viver uma expressão correta dentro da igreja, o que importa é que tu tenhas um relacionamento com Deus maravilhoso. Porque isso é que vai fazer transformar a tua vida e viver, fazer-te viver de forma diferente. Ah, mas Deus está à procura que eu seja feliz. Lamento informar-te, não. Deus está à procura de um relacionamento dele contigo. Sim, na eternidade vais ter uma vida maravilhosa com Ele, sem dor, sem sofrimento, sem choro, sem ranger de dentes para quem tiver Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas durante esta vida terás tribulações. Sim, a alegria, como o Lucas já pregou aqui muito bem, a nossa alegria está em Cristo, independentemente das circunstâncias. Então não vamos importar o modelo do mundo lá fora para cá para dentro, porque as coisas não encaixam. Não encaixam com a verdade de Deus. Que Deus não está à espera, é esta mentalidade de que tu vens em primeiro lugar e tudo o resto é secundário. Não. Primeiro vem Cristo. E a nossa vida gira à volta disso. Amém? E por fim, pelo vínculo da paz. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 a 22. Fala assim. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Cristo é o vínculo da paz, que colocou o Espírito Santo como o penhor da nossa salvação e como que faz esta união que acabamos de falar. Sabem que uma das maiores premissas de nós termos uma vida centrada em nós e muitas das vezes ignoramos os outros, sabem qual é que é também? Já agora vou dizer, porque vocês não entram na minha cabeça, só a minha esposa, já agora queres tentar?
uma das grandes premissas é que nós achamos melhor que os outros. Vou-vos dar uns segundinhos para pensar nisso. Será que na nossa vida, nas nossas ações, no nosso dia-a-dia, de forma inconsciente, nós achamos que somos melhores que os outros? Um segundinho para pensar nisso. Sabem? Eu vou-vos dizer porque é que isso muitas vezes acontece. E acontece de forma inconsciente às vezes. Muitas das vezes. Mas isso acontece às vezes, sabem porquê? Insegurança, falta de autoestima. Criamos uma capa, uma fachada, em que nos faz querer ser superiores aos outros, para nos proteger. Nós não precisamos dessa fachada. Nossa identidade está em Cristo. A nossa identidade colocada em Cristo faz com que nós entendamos que todos temos valor, todos somos importantes. Eu não tenho que ser diminuído pela inteligência do Cláudio ou de qualquer um. Sou o que sou em Cristo Jesus. Sou mais bonito. Tinha que arranjar qualquer coisa. Viram eu a falar de insegurança, autoestima, e viram eu a lançar uma só para... Misericórdia, Senhor. Mãe, cada um é criado à imagem e semelhança de Deus, cada um é especial, cada um tem a sua importância. Amém? O que é a unidade do Espírito? Efésios 4, versículo 4 a 5. Relendo o que já lemos. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança pela qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma fé, um batismo, um só Deus. Amém? Um. Volto a dizer, por muito que possamos não estar perfeitos ou ainda aperfeiçoados, mas devemos buscar esta unidade. Não é a imperfeição que nos deve levar a não viver a perfeição que Deus deseja. Muitas das vezes nós ligamos, volto a dizer, eu estou a bater muito neste ponto, nem tinha planeado, mas na desilusão que o homem às vezes cria sobre outras pessoas, que não leva outras pessoas a quererem viver juntos em comunidade, em unidade. Mas a questão é que se nós não percebermos que esta unidade é fundamental, então só vamos estar a ser iguais a quem realmente destruiu a unidade, porque quem está a fazer asneiras, como nós não nos focamos em Cristo, vamos nos afastar também e não vivemos o propósito de Deus para a nossa vida. Porque é, volto a dizer, valioso. Olhem à vossa volta e vejam qual era a probabilidade de estarmos aqui juntos, reunidos, e de termos esta amizade, este amor, este carinho uns pelos outros. Isto é tão importante, volto a reforçar, Jesus orou por isto. Das orações escritas fala sobre isto. João 17, versículo 20 a 23 fala assim: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Para que o mundo saiba. Já viram a responsabilidade que nós temos em verdadeiramente ser diferentes? Amém? Vamos pôr mais uma escritura. 1 Coríntios 12, versículo 12 a 14.
diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Amém? Então, concluindo, da diversidade se faz unidade. Todos somos diferentes, mas todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se tens Cristo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, tens este privilégio que és adotado por Deus, filho adotivo de Deus, e ganhas toda uma família em que Cristo é cabeça. Não somos mais chamados de servos, mas sim temos o privilégio de dizer Abba, Paizinho, Pai querido. Amém? Mas nós não podemos esquecer que devemos fazer todo um esforço para que esta unidade seja conservada. Não é fácil, nem sempre é fácil. Não é fácil ter que levar com os problemas dos outros. Não é fácil ter que aturar os problemas dos outros. Mas vos garanto, nós não temos sempre que apresentar, a maior parte das vezes não vamos apresentar soluções para os problemas das pessoas. Mas só o simples facto de tu estares lá faz diferença. Ter alguém que chora contigo, que clama por ti, que te levanta os braços, faz toda a diferença. Olhem à vossa volta. Há uma série de pessoas que estão a passar dificuldades e dificuldades sérias. Levantem essas pessoas em oração. Percam tempo a perguntar como é que está a acontecer o dia deles. Aproveitem o tempo que estão aqui na igreja. Vão falar com alguém que não falam durante a semana. Preocupem-se. Preocupem-se. Amém? Então, Filipenses 2, versículo 2 a 4. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.